Olá, família! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a um novo caso que chegou para a gente aqui, que foi indicado por amigos. Um caso, no mínimo, diferente, em que houve a perda de uma vida, mas por situações muito alheias à vontade da pessoa. Um caso emblemático, triste, chocante, contado por três advogadas que representam a família, no caso de uma pessoa que perdeu sua filha e que foi indiciada, exatamente, indiciada por ter retirado a vida do seu ex-companheiro. Companheiro esse que ele sim fez um crime. Mas vamos entender melhor a história da Josinete, do Adilson e da Melinda. Melinda é a maior das vítimas. Vamos receber aqui com muito carinho, para entender essa história, as doutoras Simone, Priscila, Camila. Boa noite, doutoras. Como vão? Tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, Marconde, tudo bem? Para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui, podendo compartilhar com todo o público, com você também, essa situação tão sensível, né? Esse fato que acabou abalando o estado de Rondônia e trazer alguns desdobramentos do caso para que o público fique a par do que acontece e até nosso posicionamento enquanto defesa e o que nós esperamos dos próximos passos. Certo. Doutoras, antes de mais nada, é muito orgulho receber três advogadas tão novas e, pelo que eu vi do currículo de vocês, tão competentes, tão entrada nesse mundo, no mundo criminalístico, que não é um mundo fácil, é um mundo que tem muita dor por terem pessoas envolvidas, por terem vítimas, quando falamos em casos hediondos, em outros casos também que são tão doloridos quanto, né? Principalmente crimes contra a mulher, crimes contra a criança, às vezes crime contra homens também, idosos. Então, vocês estão de parabéns por terem escolhido uma vertente na carreira de vocês que é muito complicada, às vezes muito maldita pela população, porque muitas pessoas falam assim, advogado criminalista só defende bandido. E eu sempre falo duas coisas. Primeiro, a figura do advogado nunca se confunde com a do cliente. É o primeiro ponto. Segundo, todo mundo fala mal de advogado criminalista até precisar de um. Porque ninguém está livre de cometer, infelizmente, um homicídio. Você pode estar livre de roubar, você pode estar livre de furtar, de fraudar, mas homicídio, infelizmente, ninguém está livre, seja por acidente, seja por defesa. E hoje falaremos sobre um caso de defesa, não é, doutoras? Isso mesmo. Acontece que essa frase, Marcos, que você falou, eu costumo sempre utilizar por nós três sermos tribunas também, né? Atuamos em casos contra a vida, né, tribunal do júri, e costumo sempre iniciar minha peroração falando que eis um crime que ninguém pode dizer que nunca vai cometer. É o crime do homicídio. Porque estamos vulneráveis a uma situação como essa a qualquer tempo, seja ele, como você acabou de dizer, no trânsito, seja ele no dia a dia. Eu estou aqui, mas ninguém sabe se quando eu pegar o meu carro, ao sair daqui, porventura aconteça um acidente e eu venha tirar a vida de alguém, por mais que eu não tenha tido dolo, mas eu respondo por homicídio. Então, e é por isso que nós nos sensibilizamos diante do tribuna, né, do tribunal do júri, para nos especializarmos em atuar em casos como esse, porque como você comentou, eu posso escolher não traficar, eu posso escolher não roubar, eu posso escolher não cometer um latrocínio, mas eu não posso escolher cometer um homicídio ou não. Então, existem circunstâncias que nós acabamos ficando expostos a um crime lá do 121 do Código Penal, que é matar alguém. Então, por isso, nós nos debruçamos em casos como esse, com a atuação do Tribunal do Júri em todo o Brasil, e necessariamente nesse caso que nós vamos tratar agora, que é um caso muito sensível, que traz um lado humano, um lado materno, o lado de sociedade diante do que aconteceu, que depois de práticos um mês, necessariamente um mês completa-se do ocorrido, esta defesa resolveu se manifestar. Mas, de primeiro momento, Marco, nós gostaríamos de aqui esclarecer como aconteceram os fatos.
O que foi que levou a essas circunstâncias? E com isso eu passo a palavra para a minha amiga, a doutora Camila, para que a doutora Camila fale sobre as circunstâncias que ocasionaram o fato que vieram agora a senhora Josinete responder pelo crime de homicídio. Antes de começar, doutora Camila, esse é um ponto que eu queria exatamente pedir. Eu gostaria que que a doutora não falasse somente do caso da Josinete, mas trouxesse todo um apanhado da vida da Josinete até o cometimento do ato, porque eu não vou chamar de crime, porque para mim isso não foi crime, mas eu vou emitir minha opinião depois. Eu gostaria de conhecer a história da Josinete de uma forma humana e o que aconteceu para vocês estarem aqui conosco. Boa noite, Marcondes, tudo bem? Primeiramente, quero te agradecer pelo convite. Quando esse caso chegou até o nosso escritório, a dona Josinete e a sua família entrou em contato conosco. Josinete é uma moça muito jovem, de 28 anos, tinha um relacionamento com esse senhor há 6 anos. Josinete já tem uma filha de 12 anos e com o relacionamento dos dois, eles tiveram a Melinda, né, que no dia do ocorrido tinha 2 anos de idade, e sua esposa, casada com ele. Durante 6 anos, Josinete sofreu violência doméstica desse senhor. É um senhor muito agressivo, já era conhecido como uma pessoa agressiva. Vários vizinhos chegaram a ver que ele batia nela, e ela, com muito medo, nunca denunciou. Por quê? Porque, infelizmente, como algumas mulheres no Brasil ainda são dependentes dos seus esposos, né? Principalmente financeiramente. Mas o lado da dona Josinete era principalmente porque ele não permitia que a filha ficasse longe dele. Filha menor. Isso, a de menor de idade. Chegou uma época, a filha mais velha desse senhor a morar com o casal. Quando dona Josinete engravidou pela primeira vez, ele espancou a Josinete. A filha mais velha dele, que na época é enteada de Josinete, que morava na casa com eles, chegou a ver as agressões, e Josinete perdeu um filho. Ela sofreu um aborto na época, em decorrência da violência doméstica. Logo depois, ela engravidou de Melinda, ela falou que o relacionamento melhorou, mas ele voltou a ter as mesmas reações. E esse senhor sempre falava a mesma coisa para ela, que ele iria matar ela, a filha e todos os familiares dela. Josinete, os pais de Josinete moravam próximos, né? Josinete é a filha mais velha do casal, ela tem mais 2 irmãos, e no dia dos fatos, inclusive, ela estava na casa da mãe, no dia do ocorrido, porque eles tiveram uma briga, se separaram, e ela foi para a casa da mãe e do pai. O pai é deficiente físico e não pode ajudar em relação a isso. No dia dos fatos, ele estava bebendo em um bar. Ele saiu do bar brigando com um rapaz que estava no bar e dizendo que iria matar esse rapaz, que ia em casa pegar uma arma para matar esse rapaz. Ele foi até em casa, brigou com Josinete, e Josinete foi para a casa dos pais dela. No outro dia, às 6h30 da manhã, ele chega na casa dos pais de Josinete fazendo um escândalo, e Josinete, com medo que ele entrasse dentro de casa para fazer mal aos pais dela também, acabou saindo de dentro de casa, né, indo até ali ao portão, e ele pediu para ver a filha. Licença aqui, doutora, rapidinho. Um fator muito interessante aí é que antes do dia do acontecido, já havia existido uma discussão, dias anteriores, entre o senhor Adilson e familiares, mãe da senhora Josinete, que inclusive o senhor Adilson, se não me falha a memória, agrediu a mãe da senhora Josinete. Isso mesmo. Então, nesse dia dos fatos, quando ele chegou às 6h30 da manhã, Josinete, com medo, né,
deixou que ele visse a filha, né? E foi lá, acordou a criança às 6h30 da manhã, e ele simplesmente deu um abraço na filha, olhou para Josinete e falou: você nunca mais vai ver ela. Pegou a criança, pegou a cabeça da criança e tacou no chão. Meu Deus. Nisso, do Josinete começou a gritar por socorro, chegou até... Aí a mãe de Josinete e a irmã e o irmão vieram ajudá-la. Nisso ele começou a agredir todos. Ele começou a agredir a mãe de Josinete com pauladas. Ele pegou um pau e começou a agredir a mãe de Josinete. Ele já tinha trazido esse pau ou ele encontrou lá? Ele encontrou lá. Porque é uma região rural aqui em Rondônia. Então, assim, estava próximo, ele pegou para atacar na mãe. Ele começou a agredir, porque um homem mais velho, com força, começou a agredir a mãe e as duas filhas. E o irmão de Josinete chegou no mesmo momento. Foi nesse momento que Josinete pegou uma arma e acabou atirando nele, para salvar não somente a vida de sua filha, mas também a vida da sua mãe e dos seus irmãos. Essa arma pertencia a quem? Essa arma era de um rapaz que no momento estava passando, e Josinete, como é uma área rural, aqui as pessoas andam com armadas, né? É uma arma de caça. Então, ela na hora da aflição, pegou a arma do cara, puxou a arma do cara e acabou atirando no ex-esposo. Porque no momento que aconteceu toda a discussão, a comunidade começou a chegar e ver, pois já sabia até mesmo do histórico do senhor Adilson, de como o senhor Adilson era agressivo, até porque dia anterior havia acontecido essa agressão que a comunidade presenciou. Daí, quando aquela discussão ela iniciou, que chamou a atenção dos vizinhos que ali estavam, pessoas por ser zona rural que vinham passando, que vinha da caça, tinha o senhor que vinha com a arma para caça, né, que eles utilizam. E daí ele parou na hora para poder auxiliar, foi quando o Josinete foi até ele e disse: me dê essa arma agora, porque ele está matando a minha filha. E ele foi, pegou essa, porque ela não tinha força, ela não sentia com força suficiente para poder enfrentá-lo, porque imagine aí, consigo até tentar identificar essa cena, quando esse homem está lá, e ele pede para ver a filha, por tratava-se de um pai que parecia ser amoroso, vê essa criança de 2 anos, essa criança está dentro do quarto, dormindo em ordem para ver o pai, e ela sai em direção à porta para poder abraçar o pai pega a filha, mas por questões conjugais, de conflito que ele tinha com Dona Josinete, ele desconta a raiva ali, porque sabia que a filha era o lado que a mãe ia afetar a mãe, era a forma que poderia afetar a mãe naquele momento. Certeza. E daí ele pega a filha, abraça, mas ela disse: você pode ver a filha, mas eu não vou permitir que você leve a minha filha daqui. Até porque ele estava alcoolizado, e todas as circunstâncias dele, mas ela não impediu de vê-lo. E aí ela deu, e a criança, imagina toda a pureza, Marconde, e aqui quem assiste a gente, de uma criança, ao se debruçar nos braços do seu pai, e chegando lá, o pai furiosamente, por não conter os seus sentimentos conjugais, arremessa essa criança ao chão, com o seu crânio ao chão, e ainda bate, espanca. Essa mãe, desesperadamente, ela pega o que ela vê naquele momento para poder voar em cima dele, e ele não consegue conter. Instinto materno. Quando pede socorro, fora. Justamente. Instinto materno. E também, diante da situação, um dia anterior, ela sofria violência doméstica. Nesse período todo desse matrimônio que ela teve, ela sofria violência doméstica e ele sempre ameaçava ela. Então, ela não conseguia sair dessa relação. Então, ela continuava. E como ele também era um pai amoroso para essa filha, porque a anterior, a mais velha, ele não era, né? Até do relacionamento anterior, a outra esposa também sofreu violência doméstica. Então, ela não conseguia sair dessa relação. E ela denunciou um dia anterior, foi na delegacia, falou com os policiais e eles não fizeram nada. Tanto que quando ela chegou na delegacia, ela informou: vocês não me ajudaram e olha o que aconteceu. Diga-se de nota aqui, de certa forma, essa omissão de socorro de agentes, né, responsáveis aí por proteção da sociedade. Posso dizer para você, Marconde, nós somos
advogadas, especialistas nessa seara também da lei, Maria da Penha, de violência doméstica, e infelizmente, existem várias mulheres vítimas de violência doméstica por omissão da autoridade policial quando recebem os comandos. Nós sabemos que a lei hoje ela já diz que o próprio delegado de polícia, quando ele é acionado que existem provas comprobatórias naquele momento, ele não precisa esperar o judiciário dar a medida protetiva, ele dá de imediato. Por 24 horas, ele pede para que o judiciário assim, se acione e se manifeste na continuidade dessa medida protetiva ou não. Então, essa mulher, ela solicitou a autoridade policial no dia anterior, porque ele entrou até a casa dela, ele agrediu a mãe dela, ele foi para agredi-la, ela solicitou, ela disse, pelo amor de Deus, me deem uma medida protetiva. Sabemos que a medida protetiva hoje trata-se de uma folha que, diante de uma gravidade de um homem desse, essa folha até não impediria, talvez, de acontecer isso. Mas, pelo menos, o Estado estaria resguardado essa mulher de alguma forma, saberia que o Estado atuou no papel que deveria ter feito. E isso não foi feito. E é algo que nós, enquanto defesa, estamos batendo na tecla, porque houve uma omissão nesse sentido. Por que não ter feito, naquele momento, a medida protetiva dessa senhora? Ela acionou a polícia judiciária. Nada foi feito. O que aconteceu no dia posterior? O senhor Adilson volta a essa residência. O senhor Adilson agride verbalmente, tenta agredir fisicamente Dona Josinete. Não se dá por satisfeito, vai agredir a filha, porque sabemos que quando falamos de violência doméstica, não estamos falando necessariamente de agressão de companheiros, e sim qualquer pessoa que tenha laço afetivo. Não precisa nem só ser sanguíneo, basta ser afetivo. E ele começou a agredir mais uma vez essa criança de 2 anos, por simplesmente descontar nessa bebê. Eu confesso para você que esse caso me chamou muito a atenção, eu vim de Sergipe para cá, porque eu tenho filha. Eu tenho uma filha de 2 anos e 7 meses. E você imagina uma cena dessa, o homem alcoolizado, ele entra na residência, ele pega essa criança na sua pureza e inocência total e arremessa essa criança ao chão para poder descontar o ódio que ele tem da sua companheira. Horas. Como assim isso acontece? Então, imediatamente, a ação de Dona Josinete, eu sou mãe, e é uma da tese que nós vamos buscar aí, nós vamos cair em cima, é a inexigibilidade da conduta diversa. Qualquer pessoa que estivesse no lugar de Dona Josinete teria uma atitude semelhante, ou pior. Ou pior, porque várias pessoas poderiam Eu tenho algumas... E se acaso também ela não fizesse nada, ele poderia ter feito coisa pior, ter matado todos, não só a filha. Então, assim, ela não só defendeu, não estava tentando defender só a filha, como também toda a família. E ele, todo relacionamento, ele ameaçava. Se ela deixasse ela ia matar tanto ela como todos os familiares dela. Então, ela sempre vivia na opressão, no medo, na angústia. Então, uma mulher que sofre violência doméstica, está nesse meio inserido, ela sempre vai viver com medo. Eu concordo. Eu tenho algumas ressalvas com relação a essas medidas protetivas, porque, para mim, como a doutora Priscila disse, uma folha de papel não impede absolutamente nada. Ela chega lá, com uma folha, faz a conta, toda a situação, ela sai de lá com uma folha de papel e só. Que não vai impedir absolutamente nada. Para mim, medida protetiva, a partir do... Aí, a gente iria entrar numa seara que não vem ao caso, mas também medida protetiva, a mulher vai lá, se confirmado, já pega uma tornozeleira, bota no cidadão, o cara, se chegar a 300 metros, apita para a mulher já sabe que ele está chegando a 300 metros, vai embora, já pede ajuda. Isso, para mim, seria uma medida protetiva, seria proteger. Ao mesmo passo também, que isso teria que ver muito, teria que ter muita investigação da polícia, porque infelizmente também temos denúncias falsas, né? Então tem mulheres que fazem denúncias falsas que mancham direitos de outras mulheres de serem defendidas, infelizmente, né? Que vemos aí nesse caso. Então, eu acho que se a gente fosse entrar se eu fosse começar a falar nesse caso, a gente demoraria horas. Eu acho que numa outra oportunidade eu gostaria de recebê-los exatamente para falar sobre isso. Mas acho que vocês conseguiram me entender, né? Acho que a medida protetiva tem que ser uma coisa efetiva, Sim. que vai proteger, não uma folha de papel que está escrito ai, 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 não chegue perto dela. Para mim, isso aí é nada. Mas
continuando nesse caso, eu compactuo com o pensamento de vocês, eu entendo o pensamento de vocês, eu acredito que no que ela fez, ela não protegeu somente a ela, mas protegeu todo o seu entorno familiar, de uma pessoa que nitidamente estava fora de qualquer capacidade normal de entender os seus atos ali, ou estivesse também, já que embriaguez, a gente não sabe a quantidade de embriaguez que ele estava, assim, mas aí o que ele fez? Em utilizar a filha para atacar a mãe no ponto que mais dói, isso para mim, não vou falar que é animalesco, porque eu vou estar ferindo os animais. Então, eu não tenho palavras. E diante disso também, entender que ela está respondendo criminalmente por isso me choca. E Marcondes, assim, esse senhor Adilson, ele já era conhecido na comunidade como uma pessoa bastante agressiva, que causava muita confusão. Inclusive, fiquei sabendo que algumas pessoas vieram me contar que ele e um outro irmão mataram o próprio irmão. Então, assim, ele era conhecido, sim, como uma pessoa agressiva, e por isso Josinete tinha tanto medo, né, de fazer ocorrências, de procurar ajuda também, porque ele sempre ameaçava ela. Foi constatado a nível judicial mesmo que ele não era um réu primário. Ele já era alguém reincidente de práticas semelhantes a essa, de crimes hediondos, podemos dizer dessa forma, também outros crimes que envolvem a conduta que tinha o senhor Adilson. E, infelizmente, claro, nós sentimos, porque, sobretudo, uma vida, né, a vida foi ceifada de alguma forma, mas como reiterado aí pela doutora Simone, a única solução, o único meio que naquele momento a dona Josinete teve foi agir para que outras vidas, as de uma ou duas tivessem sido ceifadas, não ter sido mais, porque mais vidas poderiam ter sido ceifadas ali, naquele momento. E só fazendo um adendo aqui à sua fala anterior, não me estendendo sobre a questão da Lei Maria da Penha, Marcondes, mas me sinto no dever de falar sobre isso, e o meu conceito é semelhante ao seu. Eu acho que essas medidas protetivas, elas deveriam ser mais estreitas. Sou uma defensora ativa da Lei Maria da Penha, mas acho que a Lei Maria da Penha, ela traz muito algo generalizado, o que deixa a brecha para mulheres agirem de má fé, e nós atuamos em casos em que somos defensora dos acusados de agressor, porque não trata-se de agressores, sim de mulheres que utilizam da Lei Maria da Penha de forma indevida, e ainda entendo que a punição para quando provado que a mulher utilizou da Lei Maria da Penha é muito mínima, porque é simplesmente por denunciação caluniosa, que hoje 2 anos, algo muito pequeno, diante do devastamento que traz uma punição antecipada de forma preventiva, como diz o judiciário, quando o cara ele é acusado de ter agredido de alguma forma. Então, precisaria ir de um lado bem minucioso da Polícia Judiciária para poder verificar se de fato houve, se há essa comprovação. Mas pretendo falar sobre isso em um próximo debate com você, mas que acho que é um debate bem extenso e importante mesmo, porque traz todas as fundamentações da Lei Maria da Penha, bem como as suas vertentes do pró e do contra. Se tiverem tempo, semana que vem vamos. Tá certo. E ainda sobre essa situação da senhora Josinete, como as doutoras acabaram de falar, a prática reiterada do senhor Adilson, todo um contexto que antecedeu o ato, toda aquela situação que amedrontava ele deixava claro que qualquer tipo poderia acabar com ela e toda a sua família. Imagine aí, naquele momento ele viu que de fato ela viu que ele de fato cumpriu o que ele tinha dito, porque ele estava acabando com o descendente dela, com a filha dela, que é dele. Imagine que não fosse do sangue dele ali, o que aquele cara faria naquele momento. Com certeza. Então, isso é algo... Com toda certeza. Eu entendo completamente. Eu só quero entender 2 pontos. A gente vai continuando, vai dessa defesa, mas eu gostaria de entender 2 pontos que me deram dúvida. Primeiro, quando a polícia chegou, deve ter dado ali, teve 2 vidas ceifadas,
uma da criança, uma da menor, e da executor, né, da menina, que também foi vítima, teoricamente vítima, né? Nem sei se posso chamar de vítima, acredito que não seja a palavra correta, vítima. Pode até me corrigir, por favor, qual seria a nomenclatura correta a ele. Não, a Mas, bebê, não, do Adilson, ele não é vítima da Zanetti, ele seria, eu não sei qual a ele palavra, é ele teve, ele é envolvido nas circunstâncias, ele é uma das pessoas que faz parte, só não está aqui como réu para responder mais, mas ele é envolvido, ele não é vítima. exatamente, eu não vou classificá-lo como vítima, apesar de ter perdido a vida. Mas a Zanetti, ela chegou aí para a sede policial, ela foi presa em flagrante, o que aconteceu? Então, ela foi, sim, conduzida para a delegacia, mas entendeu, diante de todo o acompanhamento que nós fizemos, entendeu a Polícia Judiciária que naquele momento não havia o que se falar em deflagrar o flagrante, porque diante de todas as circunstâncias comprobatórias que apresentamos, naquele instante, claro, ele qualificou, ele interrogou, nós já apresentamos, interrogou, e entendeu que naquele momento ela podia, de fato, estar em casa, e aí iria responder em liberdade, e está em liberdade, né? E esperamos que isso aconteça até o final desse desdobramento, porque esperamos que nem venha a júri, que isso se dissemine, claro, com a impronúncia e a absolvição dessa mulher, porque o que aconteceu com ela é algo que podemos dizer que eu costumo dizer que é um caso fora da curva. É um caso fora da curva diante de casos que nós criminalistas atuamos. E aí a polícia entendeu por isso. Essa semana nós estivemos lá, Marco, antes de ontem, para poder ver os fundamentos do processo, porque temos muitas pessoas que esta defesa indicou para ser ouvida. Não só as testemunhas que eles viram lá no momento, como testemunhas oculares, mas declarantes. Nós temos um arcabouço aí comprobatório, e nessa fase de inquérito, né, de investigação, o mais que, quando se trata-se de provas e dado contraditório e ampla defesa na fase de inquérito não existe, mas nós fazemos questão de apresentar, porque é aqui que nasce o processo. Então, nós fazemos questão do que nós vamos levar lá na instrução, quando de fato o processo ele se originar, ele já venha com todo o enredo do que traz aí dessa fase de delegacia. E aí marcamos com o delegado, que a princípio foi muito gentil, né, nos forneceu todos os autos, solicitamos em requerimento que todas as oitivas de testemunhas deverão ser acompanhadas por esta defesa, sejam testemunhas de acusação, sejam testemunhas de defesa. Nós queremos o acompanhamento na íntegra de todos esses depoimentos. Tivemos o interrogatório inicial dela, né, no primeiro dia, quando ela foi encaminhada da delegacia, e logo foi dispensada, mas nós queremos que ela seja reinterrogada, ela seja requerida mais uma vez, porque naquele momento ela trouxe tudo muito claro, sem querer, de fato, de forma alguma, esta defesa que não trabalha em atrapalhar o processo, nós estamos aqui para poder auxiliar no que for devido, mas nós queremos que ela seja ouvida de novo, porque lá ela estava com os ânimos aflorados, lá ela estava diante da sua ação, o emocional dela não estava totalmente legal. Nós queremos que essa mulher conte o enredo. É a pergunta que você fez ao introduzir essa entrevista aqui. Nós queremos que seja feita pelo delegado. Quem era Josinete antes de tudo isso? O que foi que aconteceu com Josinete? Quais foram os fatos que levaram àquela circunstância? Qual foi a motivação daquilo? Então, nós queremos que isso fique muito claro no inquérito policial, para que, consequentemente, ao chegar no Ministério Público, seja acolhida as teses da defesa já que foram implantadas nessa primeira fase. Mas, doutora, deixa eu só tirar uma dúvida. A gente está falando agora no inquérito que está em fase policial, né? Fase investigativa. Pode muito bem o delegado entender que não houve crime e arquivar ali. Então a gente está falando num ponto em que não teve oferecimento de denúncia do parquê, do Ministério Público nesse momento ainda. Então estamos ainda numa fase preliminar, numa fase de investigação. Então o que pode culminar nesse inquérito ser arquivado. E é o que vocês efetivamente buscam. Estou errado? Não.
Pode falar. É exatamente sobre isso. Por isso que nós falamos aqui que, embora na fase de inquérito não tenha o contraditório e a ampla defesa, nós fazemos questão de esclarecer isso para que, de fato, que seja entendido pelo delegado pelo arquivamento. Mas, se não, que quando o inquérito ele finalize, caso o arquivado não seja, ele tem um respaldo e não passe do entendimento aí do Ministério Público para que a gente não precise, de fato, ir para uma denúncia, não seja recebida uma denúncia desse tipo. E sim que as teses oferecidas elas já sejam acolhidas diante de todos os fatos, né, Marconi? Nesse momento nós entendemos que como eu sempre digo, esse caso é um caso muito sensível. E, embora a técnica ela tem sempre que prevalecer, ela não pode se perder aí com a emoção, mas em uma situação como essa é necessário balancear o que de fato motivou, né, o que a emoção levou a acontecer diante daquelas circunstâncias. Então, mesmo, e me corrija se eu estiver errado, mesmo que o delegado entenda pelo não arquivamento, ao chegar no Ministério Público, o Ministério Público também pode entender pelo não oferecimento da denúncia. Então, ainda temos duas chances desse caso não virar processo. Não é isso? Então, minha linha de raciocínio é essa, estou correto, né? Sim, é exatamente isso. Em último caso, se o delegado achar que houve crime, se o Ministério Público oferecer a denúncia, ainda há a possibilidade, na audiência de instrução, que o juiz entenda que não se deve pronunciar a Josinete. Então, a Josinete tem boas chances de não responder por esse caso, que eu não vou classificar de crime, no meu entender, não sou advogado, não sou operador do direito, mas eu consigo entender um pouco do que é razoável, né? Uma mulher que está ali numa situação desesperadora, que vê a sua filha sendo colocada numa situação de risco de vida pelo genitor, e ela, na impossibilidade de defendê-la por conta de questões físicas, faz o que fez, não vejo ali uma mulher que praticou um crime. Eu vejo uma mãe que está tentando defender sua filha e defender seus familiares e ela mesma. É livre entendimento da defesa, né? Quando você faz um crime por defesa própria. Autodefesa. Então, eu não considero isso. Tem até um caso, vou falar rapidamente aqui, um caso que eu acompanhei, que um senhor estava com seu filho no ponto de ônibus, veio um rapaz bêbado, acertou ele, o filho dele, no ponto de ônibus, no sinal, veio um rapaz bêbado, acertou ele e o filho ficou preso no carro, o rapaz tentou fugir do local, eles começaram uma luta corporal, o rapaz então pega uma pedra e acerta na pessoa ali que estava tentando fugir. Aí, infelizmente, perdeu a vida depois de alguns dias, mas o delegado entendeu que foi uma situação totalmente atípica. E acho que é o caso da Josinete. Eu entendo isso. Eu gostaria de entender esse ponto aí, legalmente, por que esse inquérito ainda está em fase de investigação. Eu não consigo entender. Para mim é simples. Exatamente. Nosso ponto de vista é esse daí também. E por isso temos trabalhado e acompanhado com constância, porque era um processo que já era para ter sido arquivado, diante do que aconteceu. Mas se insiste a autoridade policial em querer ouvir ainda mais pessoas, então nós trazemos, sim, nesse momento, testemunhas oculares, mas sempre com o intuito do arquivamento. Nós aguardamos e acreditamos em um posicionamento razoável e justo do delegado que está acompanhando esse caso. Acreditamos que, diante do que traz o ordenamento jurídico, há aí um leque probatório extenso, né, para poder existir o arquivamento. Há um leque comprobatório para isso. Embora, volto a dizer, em nenhum tempo temos percebido que a autoridade policial tenha se isentado dessa possibilidade. Não, eles não têm se isentado. Mas ainda está se prolatando. Então, nós temos aí um mês, né, do acontecido, entendemos razoável nesse primeiro momento,
Mas o fato dela, no momento que ter sido conduzida à delegacia, não ter sido presa, isso já é um ponto muito positivo do, talvez, conceito que o delegado de polícia tinha diante dos fatos. É porque ali era o momento, sim, de decretar a prisão em flagrante. Sim. E não foi decretada a prisão naquele momento. Então, se não foi decretado flagrante, tendo ela a todo tempo sido apresentada, não há por que se falar nenhum tipo de prisão mais. Entendemos assim, e esperamos que isso assim aconteça. Até porque ela não premeditou, ela não foi em busca dele, seja por qualquer motivo. Ela não tinha arma em casa, ela achou numa situação ali para a defesa. Existe a disparidade física entre o homem e a mulher. O cidadão já tinha na sua conduta lá crimes praticados. E o principal, gente, o principal, que acho que não tem como pensar, ao ponto que ele fez com a própria filha, qualquer pessoa, não vou dizer mulher ou homem, qualquer pessoa em situação ali análoga, que poderia ser, eu vou inverter, poderia ser a mulher fazendo isso, e o homem fazendo, e o homem tirando a vida dela, ou ao inverso, qualquer que seja a pessoa naquela situação, eu não consigo conceber que seja um crime. A proporcionalidade ali já está direta. Você acabou com a minha vida tirando meu bem mais precioso, que é minha filha. Eu não consigo enxergar nada disso. Você age sob forte comoção, sem saber até o que você está fazendo. E nesse ponto, demora 30 dias, ela fica com essa percepção, será que eu vou ser presa? Será que o que vai acontecer com a minha filha? Será que eu vou ser julgada? Como é que as pessoas vão me ver? Isso tudo passa na cabeça de uma mulher que já estava ali numa situação complicada, agredida, humilhada, tendo ali o seu direito como pessoa, como ser humano reduzido pela força física desproporcional de outro homem, que sob todas as ameaças, fala, se você não ficar... Provavelmente é o mesmo discurso. Se você não ficar comigo, eu vou acabar com você, vou acabar com a sua família, vou acabar com seus filhos. Se você me prejudicar, vou fazer isso também. Se você for na delegacia, vou fazer isso também. Se você sair de casa, vou fazer isso também. Como se fosse propriedade. Ela ficou reduzida à propriedade. E isso fica batendo tantas vezes na cabeça da pessoa que a pessoa às vezes acredita naquilo. Por isso que existem tantas mulheres que acontecem isso. E aí, nesse caso, quando vai para a sede judicial e isso vira um inquérito e para mim, com 2 dias não é arquivado, eu já fico descrente da nossa justiça. Essa é a verdade. Realmente um fator assim que traz angústia, né, Marcondes? Traz muita angústia diante do que ocasionou o fato, como você deixou aí muito bem claro, e essa defesa também. Mas quero dizer que, para isso, e diante dos desdobramentos, essa defesa está preparada a fazer valer o que traz o judiciário, a poder bater de frente para amenizar toda essa mãe. Porque, sobretudo, ela já perdeu a filha dela. Exato. Melinda faleceu. Doutoras, eu gostaria de fazer uma pergunta. Esqueçam, por favor, o direito agora. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal e humana para as senhoras. Mas eu gostaria de uma resposta sincera das 3, cada uma no seu tempo, lógico, que elas escolhem a ordem. Mas se fossem vocês no lugar do cliente de vocês, o que vocês fariam? Pode responder uma depois a outra, por favor. Eu gostaria de escutar essa parte humana. Vamos esquecer o direito, vamos esquecer tudo, mas vamos ao humano mesmo. Bom, eu acredito que qualquer mãe, eu também sou mãe, eu tenho um filho de 14 anos, e eu faria o mesmo, para defender o meu filho, a minha família, e fora a questão do meu próprio sofrimento, porque, veja, ela sofria também. Porque você conviver com uma pessoa que sempre está lhe ameaçando, sempre está agredindo você fisicamente, psicologicamente, e fora as outras violências que ela sofria também, que eu acredito que sofria. Então, assim, eu faria o mesmo para defender a minha família, o meu filho, e tanto que nós três, nós mulheres, porque outras pessoas também foram atrás do caso dela para defender ela. E nós
Fomos solicitadas. Somos solicitadas por ela pelo fato de que somos mulheres e somos mães. Então, isso tem essa questão da sensibilidade, a questão da visão humana, porque eu acredito que a mulher tem essa sensibilidade. No meu caso, particularmente, reiterando o que a doutora Simone falou, né, quando eu fui, tirando até o lado direito, quando eu fui solicitada por essa família, assim como as meninas quando foram solicitadas, eu nem pensei duas vezes, sabe, porque se tem no meu poder auxiliar nesse momento, eu não sou Priscila advogada, eu sou Priscila cidadã, Priscila ser humana, Priscila mãe também. E olha, Marcondes, vou ser bem sincera para você, sou bem sincera. Numa situação como essa, não sei se eu não faria pior do que essa mulher fez. Eu não sei se eu não faria pior. O que ela fez seria o mínimo diante do meu instinto materno. E outra coisa que foi muito relevante para mim, eu sou mulher, fui vítima de violência doméstica em uma determinada fase da minha vida, e sei o que é isso. Eu sei que ciclo é esse. E sei quando trata-se da violência doméstica que ela parte não somente do lado companheiro, e sim do lado afetivo. Entendi. Então, quando eu olhei isso, e mesmo que eu não tivesse passado por isso, a dor seria a mesma, porque você ver alguém, não precisaria nem ser mãe. Se eu passar em um lugar e ver alguém fazendo isso com criança, isso daí me traz indignação total. Com pessoas vulneráveis, sobretudo. Uma criança, um idoso, uma pessoa que tem um tipo de deficiência, alguém que não consegue se defender, uma gestante. Isso é indignante. Então, o que essa mulher fez? E responde aqui, Priscila cidadã, mãe, mulher, sensível, humana, posso dizer dessa forma, sensível a uma situação como essa, eu acho que agiria de uma forma pior. Naquele momento. Doutora Camila? Bom, Marcondes, eu acho que esse fato todas nós, né, como mulheres, como mães, é inquestionável, né? A primeira vez que eu tive o contato com Josinete, quando ela entrou em contato comigo, e eu fui vê-la pessoalmente, porque nós fizemos questão de ir até ela, né, porque o fato ocorreu no interior aqui do nosso estado, e eu, juntamente com ela, só sabia abraçá-la e falar que ela era uma heroína, e que naquele momento eu senti totalmente a dor dela. Também sou mãe, tenho um filho de 7 anos, Bernardo, e com toda certeza, para ajudar, para salvar a minha família, para salvar o meu filho, eu faria com toda certeza pior do que ela fez. Para você ver o coração tão bondoso que Josinete tem. Josinete, que foi liberar o corpo de Adilson no IML, porque a família dele não foi. Ela chegou até o IML, foi lá, ela falou, doutora, eu não quis ver ele, mas eu cheguei até próximo dele, liberei o perdão pelo que ele fez comigo e com a minha filha, porque ele me tirou o bem mais precioso que eu tinha, mas mesmo assim, que ele carregue com ele essa dor. Eu não quero levar isso comigo. E naquele momento, doutor, eu perdoei ele. Então, Josinete ainda fez muito. É um coração muito bondoso, porque eu provavelmente não faria isso. Eu deixaria que o Estado se encarregasse, né, de fazer o que deveria ser feito. Mas ela, com todo o seu amor, até mesmo como ela disse, ela falou, era meu esposo, eu o amava, né? Mas aquele dali foi um momento de dor, foi um momento que foi preciso, né? Então, com toda certeza, Josinete é uma heroína, isso sim. Bem, eu digo para as doutoras que se eu estivesse envolvido, com toda certeza eu estaria precisando dos serviços das senhoras. Com toda certeza, respondendo por mais diversas tipificações que não posso nem comentar aqui. Você acha que vocês me entendem? Porque foi o mínimo que ela fez. Doutoras,
Foi um ótimo. Tem alguma coisa que eu não perguntei? Uma coisa para acrescentar? Não, ficou tudo muito claro, Marconi, que já estamos agradecimentos, né, também. Nós continuamos aí firmes e fortes em busca da justiça, da verdadeira justiça. Nós buscamos isso para essa mulher que passou por essa situação que nunca mais conseguirá ser a mesma, porque a dor que essa mulher levará, ela será permanente na vida dela. Então, o mínimo que o Estado pode fazer, até pela ausência de uma atitude naquele momento, quando ela procurou o Estado, o mínimo que a sociedade deve fazer é se colocar no lugar dessa mulher e entender que o que ela cometeu não foi um crime. Eu também não digo que foi um crime. Não. Crime cometeu o senhor Adilson com essa família. Doutoras, para quem busca um advogado, como as pessoas podem encontrá-las, por favor? Vou deixar aqui o nosso contato profissional. Se você puder anotar aí, anota para o pessoal ver. Pode falar. A gente deixa o meu contato é 799-9849-5686. Esse é o meu contato profissional e a todo tempo estamos aí à disposição. Como também tem o Instagram, que é o adv.priscilamendes. E as meninas deixaram. Podem falar? O meu e de Simone, que o nosso escritório fica aqui em Rondônia. Priscila é a nossa parceira de Aracaju. Nosso escritório de Rondônia, o telefone é 69-99269-3881. E o meu Instagram é Quaresma Camila. O meu Instagram é @cici_almeida. E aí o telefone pode entrar em contato com esse que é o nosso profissional. Perfeito, doutoras, perfeito. Eu gostaria muito, muito de recebê-las em outras oportunidades, juntas, separadas. Aí as doutoras escolham quando querem participar, 1, 2 ou 3, serão sempre bem-vindas. Gostaria muito de falar sobre esse caso de Aracaju, do rapaz da Polícia Rodoviária Federal, podemos falar sobre isso, e também gostaria de conversar sobre esse ponto da lei Maria da Penha. Eu achei muito interessante esses pontos, sobre as denúncias, as falsas denúncias. Um ponto que as doutoras falaram que é uma verdade: quando uma mulher faz uma denunciação falsa que acaba com a vida de um homem, depois não há reparação para isso, e o máximo que ela responde é para uma calúnia ou difamação, no máximo, que não dá nada. Então, eu gostaria de convidá-las para receber os outros momentos, tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigada, nós que agradecemos. E vamos marcar. Vamos marcar, sim. Pra gente é uma satisfação poder compartilhar com você e com toda uma sociedade casos que nós entendemos que é da sociedade. Situações que a legislação traz que a sociedade precisa ficar a par. Para a gente isso é um trabalho social, poder deixar claro, e ao mesmo tempo que intermediário, que é o nosso papel enquanto advogados, juntar o judiciário à sociedade, demonstrar quais as formas que podem beneficiar uma sociedade, o que deve ser feito, o que não deve, quais são as medidas. Para a gente é um prazer muito grande, Marconi, a gente agradece. Então a gente finaliza aqui. Eu vou pedir para as doutoras continuarem nos bastidores enquanto eu finalizo, porque eu preciso conversar algumas coisas, mas a gente finaliza aqui então, tá bom? Gente, muito obrigado. Hoje eu finalizo essa matéria não sozinho, mas ao lado de brilhantes advogadas, tá? Brilhantes. E digo a vocês, obrigado, boa noite e fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Eu estava esquecendo.